Foi um final de semana, gurizada, agitadíssimo para a dupla Grenal. Pro Grêmio dentro e fora de campo, pro Internacional fora de campo, teve viagem. E é claro que a gente vai repercutir tudo isso nos Donos da Bola, na Band TV, nesta segunda-feira. Live do YouTube, talvez a gente tenha que suportar o Ribeiro Neto criticando mais uma vez, Luís Soares, aquela coisa toda. O Baldasso reclamando da janela de transferências. Enfim, muitos assuntos. E tem uma enquete interativa, convidando você para que participe conosco, para que vote na live do YouTube, na aba Comunidades. O empate entre Grêmio e Caxias. Bom para o Grêmio? Bom para o Caxias? Ou não definiu dada? Venha e vote conosco. Ribeiro Neto, eu e você e eu acertamos o placar do primeiro jogo 1-1. Mas como tu tá muito chato com o Soares, eu vou começar com o César. Eu fizesse muito bem começar comigo para eu conseguir sobreviver até a opinião de Ribeiro Neto. Eu gostei muito do Grêmio. E acho que o Grêmio constrói, a partir de Luís Soares, uma equipe que vai ser muito competitiva. O time do Grêmio começa a partida com um erro coletivo, sofre um gol cedo, dá a ideia de que poderia se complicar no jogo, mas aí surge um time de futebol. Um time comandado por Renato Portaluppi, que reorganizou as coisas no Grêmio, junto com os dirigentes que fizeram grandes contratações, em especial um jogador que movimenta todo o processo do Grêmio. Soares movimenta todo o processo ofensivo do Grêmio. O Grêmio, a partir daí, coloca o Caxias dentro do seu campo, pressiona, chuta, cria oportunidades, empata o jogo, poderia ter vencido. E eu quero aqui, além de falar do Grêmio, de Soares e da estrutura que o Grêmio tem a partir dessa movimentação que o Renato conseguiu desenvolver, um ótimo time que vai dar muitas alegrias ao torcedor. Eu quero destacar aqui o ótimo trabalho do treinador do Caxias. O Caxias está na final do Gauchão por méritos. O Caxias, ele consegue ser, hoje, um time muito competitivo por causa desse trabalho. O que o técnico do Caxias fez a partir da expulsão do jogador, aos 8 minutos do segundo tempo, quando muda o time, coloca uma linha de 5, uma linha de 3, e tranca os lados do Grêmio, e o Grêmio tem que ter muito trabalho para conseguir criar, mostra muito uma condição legal, e o Caxias merecidamente vai perder para o Grêmio a final, sendo um vice-campeão genuíno, correto, porque tem um ótimo time e merece muito o nosso aplauso. Eu espero que tenha aprendido, Ribeiro, e vais aprender mais agora com o Fabiano Baldasso. Não, eu estou um pouco preocupado. Há um encaminhamento aqui para a gente daqui a pouco entrar num mundo paralelo que não vai nos levar a lugar nenhum. O Luís Soares, se ele não foi o melhor jogador em campo no sábado, ele foi um dos melhores jogadores em campo no sábado. Porque se a gente reduzir a análise de um jogador de futebol, o número de gols que ele faz, eu chamo meu filho Antônio, de 11 anos de idade, que teria a capacidade de comentar futebol com absoluta clareza aqui no programa. O Luís Soares botou todo mundo na cara do gol, foi o principal organizador de ataque do Grêmio, e se a gente tem que estabelecer alguma crítica aqui, eu estabeleceria o Vina, que perdeu 3 gols feitos, que o Soares botou ele na cara do gol. Soares fez uma grande partida e foi um dos melhores jogadores do Grêmio. Agora, o Grêmio desperdiçou, a gente pode sim, César, valorizar o Caxias, e tem que valorizar o Caxias, que com um jogador a menos quase todo o segundo tempo, conseguiu segurar o Grêmio. E o Grêmio nem conseguiu fazer tanta coisa assim. Agora, vamos puxar para o lado do Grêmio e estabelecer aqui a crítica. O Grêmio tinha obrigação de estabelecer uma vantagem a partir das circunstâncias que se apresentaram no jogo. E o Grêmio não o fez. O Grêmio traz para Porto Alegre um resultado em aberto. Esse empate de lá que poderia ser comemorado não deve ser comemorado, tanto que terminou o jogo, quem fez festa pelo empate foi o Caxias, que chega vivo em Porto Alegre. O Grêmio ficou devendo, especialmente depois que passou a ter um jogador a mais e não resolveu o jogo. E assim a gente até poderia encerrar o debate sobre o primeiro jogo, talvez ouvindo apenas respeitosamente as ideias lúcidas do JB. O Ribeiro hoje não precisa falar, ele veio aqui para completar grupo, como se diz. Diga, JB. Meneghetti, como eu sei o que o Ribeiro vai falar, né, vai criticar o Soares por perder gols, eu vou me posicionar de uma maneira... Ele reviu esse conceito nessa noite. Não, eu vou me posicionar de uma maneira um pouco mais mediana. Tipo, eu não acho, como o Baldasso disse, que ele foi o melhor disparado, maravilhoso e tal,
porque ele de fato errou gols. E aí eu entro na situação do Ribeiro. Sim, o Soares errou 2 gols. Finalizações na primeira, principalmente, muito boa, que tem o grande mérito do goleiro de tirar com o pé. Na segunda, eu acho que ele poderia ter ido melhor, porque bate mais pro peito do goleiro. Mas o que eu quero colocar aqui, ele sim é protagonista, ele sim merece continuar como titular. Eu não acho que é uma má fase. Não. César, eu te Não, ouvi. JB. Tu não tá falando isso. Peraí, calma. Eu te ouvi. Segura o coração aí. Segura o coração. Não é o coração. Tô segurando a minha opinião. Não começa com o papinho tu Tiger entendeu? Junk. Não foi nessa linha do Tiger Junk. Segura. Não é só o Tiger Junk. Não começa tem mais com isso. gente alinhado nessa linha. Segura o coração é uma metáfora, tu entendeu? Tá? Mas segura tuas ideias aí, então. Segura tua palavra. Não, mas eu não entendi, não. É que assim, calma aí, dá pra debater o Soares. Eu quis dizer que eu não quero ser radical de vamos tirar o cara do time, eu nem cogito isso. Eu tô tipo a vez que eu falei do baile aqui, as pessoas distorcem completamente o que tu fala. Mas tudo bem, vamos lá. Voltando pro Soares, eu não tô achando que ele, meu Deus do céu, desandou, não vai mais jogar e tal. Eu só estou querendo dizer, dá para ser mediano, de dizer, olha, Soares é muito bom, fez de novo uma boa atuação, porém errou gols. Ponto, sem nenhuma crise. Vou pedir licença, Ribeiro, para colocar, porque a gente tá todo mundo esperando a tua opinião, né? E eu acho que nós vamos deixar a tua opinião lá lá pro Mota, entendeu? Um pouquinho pro final do programa, lá pro Mota. Eu quero dizer 2 coisas. A primeira delas, eu estou encantado, para não baldaciar por completo, eu estou encantado com o trabalho do Thiago Carvalho, competente técnico do Caxias, um emergente na profissão no cenário regional, já ganhou Série D, mas que transformou o time do Caxias com a sua escassez de matéria-prima numa equipe competitiva que encarou o Internacional em 3 oportunidades nesse começo de ano, não perdeu nenhuma e em vários momentos foi melhor que o Inter de Mano Menezes. Que treinador que está surgindo? Quando há uma escassez de técnicos bons no cenário brasileiro, há uma escassez, nós estamos aí, né, debatendo sempre os nomes mais tradicionais, a geração nova surge e patina, tem o Caxias, Thiago Carvalho, que merece, na minha opinião, nosso respeito e admiração, desde já, com qualquer resultado que tenhamos no próximo sábado na Arena. O Grêmio pode massacrar o Caxias, que o trabalho dele é elogiado. Segundo ponto, eu responsabilizo a direção do Grêmio por esse empate. Por quê? A direção do Grêmio, e ela já foi elogiada aqui, eu sei que essa direção do Grêmio tem dificuldade para conviver com a crítica, eu sei que essa direção do Grêmio se incomoda, se perturba, acha que qualquer crítica é pessoal, que é na vida privada, e isso é uma bobagem, não é. A direção do Grêmio foi elogiada insistentemente nesse programa pela ágil mudança de fotografia que fez no seu time, mais uma vez, palmas e parabéns. Mas eles não conseguiram, e a gente entende, eles não conseguiram fazer o serviço completo. Faltaram as peças de reposição. O Renato começa a mexer no time aos 36, 37. Olhem o banco que ele tinha. Ele chama o Gustavinho, ele chama o Galdino, e depois ele coloca o meninozinho já... Um pouquinho antes o Zinho, depois acho que foi o Galdino. Foram os 3 jogadores que o Renato tinha no banco para tentar mudar uma situação que era desconfortável. Que o Grêmio tinha um jogador a mais e não mostrava soberania, supremacia dentro de campo. O banco do Grêmio era desqualificado. Ora, a direção do Grêmio é que decidiu apostar no Diego Souza, um veterano fora de forma, que se machucou. E era previsível que talvez tivesse essa dificuldade. Foi a direção do Grêmio que fez esta aposta equivocada. Não só pelo Diego Souza, então, palmas pelo time, mudança de fotografia, mas a crítica porque o trabalho não foi completo e talvez agora, na janela até o dia 20, o Grêmio possa dar mais qualidade para o Renato ter variadas opções. Venha, Ribeiro Neto. Eu tive um chefe, Beneguete, que ele sempre me cobrou muito. Cobrou. E algumas vezes, né, eu não entendia, porque na maioria das vezes ele estava certo e cobrava e tal, a gente é humano, a gente erra muitas vezes, né? E aí uma vez eu, né, achando que eu estava completamente com a razão, né, e por não entender essa cobrança, perguntei a ele, Tchê, mas desta vez eu estou fazendo tudo certo, não errei. Sabe o que esse chefe disse para mim? Ribeiro, a gente cobra mais de quem pode mais. E aí eu entendi, né, de que às vezes não é só fazer o arroz com feijão. Se tu pode entregar algo mais, as pessoas esperam isso de ti.
Por que eu estou fazendo essa figura? Porque tu esperava mais do Vina e ele tá empilhando o chão desperdiçado. Não, ele perdeu. Tem razão. Do Vina não espero tanto não, Meneghetti. Aliás, o Vina é o que eu achei, sempre achei. Eu espero, gostei dele. Quando eu fiz um vídeo no canal, olha, eu fiz um vídeo no meu canal hoje de manhã. Nossa. Fizesse 2, inclusive. Fiz 2, né? E aí, tu vê, eu fiquei impactado com a reação das pessoas contrárias à cobrança que eu faço ao Soares. As pessoas não aceitam, as pessoas não querem, as pessoas, enfim, e eu respeito. Só que eu estou cobrando do Soares aquilo que ele pode dar. O Soares, meus amigos, ele é tudo isso que vocês falaram. Ele ajuda o time, ele é de fora da curva, ele sabe, ele é um cara que bate de primeira, ele abre espaço, ele é um cara diferente. Né? E é por isso que ele é o Soares. Por isso. Só que o Soares também é um goleador, e é por isso que ele é um dos maiores goleadores do mundo. E por uma questão ainda sem explicação, emocional, não sei o que é, nos últimos jogos, ele não tem conseguido exercer uma das suas valências mais positivas, que é a finalização. E eu fico meio assim, por que eu não posso dizer isso, se isso é um fato? E vou além. A pessoa mais incomodada com este fato é o próprio Soares. Não, mas qual foi o gol que ele perdeu assim tão claro? Tá, Meneghetti, vamos ver, me aponta o gol. Vamos lá, eu vou dizer assim, vamos começar desde o Ferroviário? Não, agora, não, jogo de sábado. Jogo de sábado. Não, de sábado foram 2 gols que ele perdeu. Não, assim, um goleiro fez um milagre, no outro foi uma bola que era difícil, dentro da pequena área, com um goleiro em cima dele. Ele bateu mal na bola, né? Não, acho que não. Do goleiro aí. Mas enfim, eu não digo mal na bola, vou dizer mas mais, os dois lances. São dois chutes do Lucas Silva que dá o rebote e só sobra pra a bola ele. desvia. Não, no primeiro ele estava, acho, até meio desequilibrado para concluir. Meneghetti, assim, O o que eu estou dizendo... O goleiro tá dentro Pois dele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele teve uma oportunidade e não fez. Não precisa ser aquele cara assim, meu Deus do céu, o Soares acabou, vamos tirar do time, mas também não precisa ser, olha só, ele não errou, ele poderia ter feito gol, eu só gostaria beleza. de concluir, tá? Prometo que serei mais sucinto. Tem que ser. Então, assim, o próprio Soares está incomodado e ele verbaliza, ele demonstra isso claramente. Claramente. Por quê? Também. Porque não é o habitat dele. Perder gols não é o habitat dele. E outra, eu quero lembrar para você o seguinte. Meneghetti, o Grêmio sobreviveu ao Ipiranga porque superou, e é o mérito do Grêmio, o Grêmio superou esta fase perdedora de gols, que já não é só 2, 3 jogos, é uma fase que o próprio Renato agora está preocupado, né? Verbalizou isso. O Grêmio só sobreviveu porque conseguiu superar. Se não, nos 2 confrontos com o Ipiranga, alguém colocaria na conta do Soares os gols todos que ele desperdiçou nessa semifinal. Então o Grêmio correu o risco. O que eu quero dizer isso? Eu quero dizer que eu acho que é um momento. Tanto que eu botei no meu videozinho lá, humildezinho, não a má fase do Soares. Eu falei, a zica de Soares termina no próximo gol. No próximo gol. Por quê? Porque isso é uma fase que todo centroavante vive. Todo centroavante vive. A bola não está entrando. E se tu aumentar o pacote para vir na Cristal do Bitelo, isso sim, o Grêmio tem que se preocupar. Porque daqui a pouco as oportunidades não serão tantas e os adversários serão outros. Eu não vou contestar a opinião, tá? Opinião é opinião, a gente tem que respeitar. Certa vez, o Damião surge no Inter, depois daquele princípio que ele era reserva, quando ele vira titular do Inter. E eu tô vendo um jogo do Inter da Libertadores, só não me lembro contra quem, que o Damião perde 4 ou 5 gols. 4 ou 5 gols. Eu me lembro do meu irmão me ligar e dizer o seguinte, o que tu achou? E eu disse, cara, esse time vai voar. O time do Inter vai voar. Porque eles estão criando oportunidades de todos os lados, as bolas estão chegando em condição de conclusão. Dito e feito, em seguida o Inter começou, o Damião fez naquela temporada, não sei eu quantos 2011. gols. Negócio assim, ele fez um monte de gol. Vai acontecer a mesma coisa com esse time do Grêmio. A mesma coisa com esse time do Grêmio. Esse time do Grêmio, sabe quem é que vai fazer, Ribeiro, uma temporada que vocês vão achar que é o melhor jogador do Brasil? Nós estamos analisando coisas diferentes, tá? Tá? O Vina. O Vina é um jogador tecnicamente bom, que nunca tinha jogado na vida dele com um fora de série como o Soares. O Soares dá um passe para ele nesse jogo, naquela bola que ele bate por cima, na entrada da pequena área. Cara, que seria golaço, assim, gol de vinheta. E eles vão fazer, eles estão
começando a se entrosar. E sempre preciso dizer, início de temporada, o grupo está se adaptando ainda, preparem-se para um ano muito bom desse trabalho que está sendo desenvolvido. Só quero o que o César disse agora não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Não, tá bem. Nada a ver. A primeira frase foi, Ribeiro, eu não vou contestar a opinião de ninguém. Vamos lá. Fala, Baldasso. O desenho do que aconteceu com o Grêmio no jogo do final de semana para não ter vencido a partida. Pegando duas figuras, o Soares e o Vina. O Soares fez uma bela partida, o Soares foi um grande assistente no jogo, o Soares em jogadas de só quem é diferenciado, colocou companheiros na cara do gol. O Vina perdeu as duas bolas do jogo. O Vina teve as duas bolas do jogo e perdeu. Tu me desculpa, Ribeiro. Tu ocupou 10 minutos para falar do Soares e quando falou do Vina, tu falou o seguinte, não, tudo bem, o Vina... Cara, o Grêmio não ganhou... O Grêmio não ganhou o jogo... O Grêmio não ganhou o jogo porque o Vina perdeu as duas bolas do jogo. É injusto. Foi por isso que o Grêmio não ganhou o jogo. Taigor Jank, vamos colocar o técnico do Grêmio. Aliás, o técnico do Grêmio deu uma ribeirada aí, né, Taigor? Boa tarde, Taigor Jank. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. O Renato ele não estava tão satisfeito assim da entrevista coletiva pós-jogo, lá na sala de imprensa improvisada do Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Ele falou sobre diversas questões e abordou o assunto das chances perdidas pelo Grêmio no decorrer da partida. A gente vai ouvir agora a análise do técnico gremista Renato Portaluppi sobre as oportunidades que o Grêmio desperdiçou. Fiquei um pouco mais agitado hoje porque algumas decisões nós tomamos precipitadas, tomamos algumas decisões erradas e mais uma vez nós tivemos várias situações de gols, né? Tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Não porque o Caxias estava com 10, depois eles fizeram duas linhas ali atrás, fecharam bastante os espaços, mas nós criamos. Tivemos oportunidades para que a gente pudesse sair daqui com a vitória hoje. Infelizmente não deu. Mas temos que levar em consideração também que, como já falei para vocês, a dificuldade nós iríamos encontrar, o Caxias não chegou à toa. E lembrar da semifinal, né? Que no primeiro jogo nós tivemos a desvantagem e tivemos que correr atrás na arena. Mas o domingo foi movimentado para o Internacional, Taigor Jank. É isso aí, porque o Inter fez alguns anúncios, Meneghetti, no mercado de transferências. E o principal deles, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre outros, porque o Inter contratou um volante, mas um dos volantes contratados está antecipando sua vinda para Porto Alegre. Trata-se de Charles Arangues, que já está vindo para a capital e vai jogar a primeira fase da Libertadores da América. O Arangues está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na panturrilha, na Alemanha, e conseguiu a sua liberação gratuita do Bayer Leverkusen. O Inter tem a liberação do jogador, antecipou a vinda dele, que tinha um pré-contrato assinado para chegar em Porto Alegre no mês de julho e agora já desembarca na capital gaúcha ao longo dos próximos dias. Inclusive, já inscrito na primeira fase da Libertadores da América, onde o Inter estreia amanhã, Meneghetti. É um grande reforço, mas aí eu vou perguntar pro JB. É reforço pro time do Mano ou pro departamento médico, JB? Meneghetti, no sábado passado, o Arangues começou a correr de tênis no gramado, acompanhado de um preparador físico brasileiro que trabalha lá no time alemão, no Bayer Leverkusen. Então, isso indica que ele está clinicamente curado. Mas como são 6 meses sem jogar, tem todo um processo de preparação física para acontecer. E aí tem uma pista importante. No comunicado de saída que o clube alemão fez, o diretor de futebol deles deu uma entrevista, que obviamente está em alemão, a gente traduziu, em que ele diz o seguinte: Charles é um cara que deu muito pro clube nos 6, 7 anos que ficou aqui e ele não, olha só a frase, não conseguiria voltar a atuar em alto nível nesta temporada. Por isso, liberamos ele para voltar para a América do Sul, que era um pedido. Eu fui no calendário e vi que a temporada termina dia 27 de maio na Europa. Na Europa não, na Alemanha, na Bundesliga. Ou seja, tem todo abril e todo maio, que segundo a pista dada por esse dirigente, ele não volta a jogar em alto nível. Aí eu quero te explicar. O alto nível para ele é o quê? De repente o alto nível no Brasil é diferente do alto nível da Alemanha. De repente ele também quis dizer o seguinte: cara, recuperou agora, tem mais, sei lá, 3 semanas de preparação física para fazer uma pré-temporada boa para quem está há 6 meses. Aí ele vai jogar 4, 5 jogos, nós vamos liberar. Então vamos liberar antes. Mas ele não é para chegar e jogar. Ele não joga agora a primeira rodada E pode ser uma justificativa também para o torcedor do Bayern pela liberação dele. Bom,
pode. Meneghetti, o Arangues não vai jogar a fase de grupos da Libertadores da América pelo Internacional. Eu acho que joga, Baldasso. Eu acho que fase não, de grupos cara. é até Eu vou dizer, tem muita junho. gente estabelecendo a crítica por conta disso que nós estamos comentando aqui. O Inter vai gastar 650 mil por mês para um jogador que vai ficar aqui para tratamento médico. Mas tem que fazer, cara. Tem que fazer. Mesmo que não vá jogar agora, o Arangues estando aqui, tratando aqui, respirando o ar do clube, convivendo com seus novos companheiros. Quando ele tiver condições de jogar, ele não vai ter nenhuma necessidade de reambientação a nada. Ele já vai estar aqui, ele vai ter completado o seu processo de recuperação aqui. Então, sei lá, daqui um mês, digamos assim, ele vai ter condições de entrar em campo e vai ter feito tudo aqui, vai estar prontinho para isso. Então, eu saúdo essa antecipação, mesmo que dentro de campo, agora, nas próximas 2, 3 semanas, não vai fazer diferença nenhuma. Ribeiro. Eu tenho um certo temor, entendeu? Porque não dá para tu carimbar, e a nossa experiência no futebol diz isso, como o Charles Arangue vai voltar. O copo meio cheio, é tudo isso que vocês falaram, que beleza, tempo de recuperar e coisa e tal, beleza, vai agregar, sabe, status do time, o Baldasso já vai achar que muda o status da equipe. Eu vou esperar um pouco, tá? Porque a experiência nos diz que quando um jogador fica muito tempo fora do gramado, o seu retreinamento, a sua recondução ao habitat normal de campo demora bastante. Um mês, Ribeiro. Não é mais do que isso. Não, peraí. O Mário Fernandes, desculpa, Cecília. O Mário Fernandes ficou 8 meses. Cada jogador é um jogador, mas o Mário Fernandes ficou 8 meses sem jogar. O Arangues está indo para 6, 7. Já 6 é mais do que 6 O Mário é 7. Fernandes é grande e lento. Não. O Arangues é um motorzinho, é outra complexão física. O que eu quero dizer é o seguinte, cada jogador é um jogador, eu sei que tem um pouquinho da complexão física, mas são situações um pouco diferentes, Cecília. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não dá para dizer que vai ser o Mário, mas pode ser o Mário, como pode ser um cara que chega aqui e parece que não jogou nada. Então, é uma caixa de surpresas. O Mário não queria jogar futebol. O Mário deve ter ficado jogando videogame. O Arangues estava fazendo tratamento médico. Então, são mundos completamente. Não dá para botar na tua... Isso é melhor ou pior? Não, o outro está no nível lá, deve estar fazendo musculação. O outro ele está correndo gravado. Não sei se ele... A única coisa que eu quero pontuar é o seguinte, não dá para achar que... Não, tem diferença, mas não dá para achar que 6 meses parado é... Não, mas ninguém está dizendo não isso. Não é nada. Não, mas ninguém está dizendo. É coisa, cara. Eu tenho o Meneghetti aqui, vai um elogio ao Internacional, mas uma crítica ao Internacional. Forte. E quero abrir bem essa discussão. Isso demonstra claramente, primeiro, que o Inter se reforça. Esse jogador é muito melhor do que os jogadores que o Inter tem hoje. Ele vai agregar demais ao Inter. Demais, ele joga muito. Tá? Ninguém fica 7 anos na Europa por acaso. Ninguém fica. Nenhum jogador ruim fica 7 anos na Europa. Agora, isso escancara a maneira como o Inter planejou o Campeonato Gaúcho. O Internacional entregou mais uma vez em cima. Eu falo em arrogância. O Meneghetti não gosta desse termo e diz que eu sou exagerado no arrogância. Para mim, o Inter achou, esse time aqui eu passo por cima deles. E não passou, e isso tá... Meneghetti é igual ao ano passado. Igual. Mês de abril, mês de maio, os caras começam a chegar aqui. Muito bem, nós vamos agora a Medellín, na Colômbia. Amanhã o Inter estreia na Libertadores da América e lá está na concentração colorada o enviado especial do Grupo Bandeirantes, Diogo Rossi. Tudo bem, Diogo? Boa tarde aqui para nós no Brasil, para você. Que horas são agora aí? Tudo bem, Meneghetti? Um abraço para você, um abraço a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola. Estou no hotel do Internacional, o Hotel São Fernando Plaza, aqui em Medellín. 23 graus nesse momento aqui em Medellín, o Internacional hospedado, pensando no primeiro treinamento e único aqui em Medellín, antes da estreia contra o Independiente na Copa Libertadores da América. O Internacional fez uma longa viagem, um voo fretado até aqui, e agora descansam os jogadores visando o duelo contra a equipe, né, do Medellín amanhã, a partir das 7 horas no horário local, 9 horas aí no horário de Brasília. Que time tu aposta do Mano Menezes para amanhã a estreia na Libertadores, Diogo? Tem dúvidas, viu, Meneghetti? No treino desta tarde o Mano não deve sanar essas dúvidas, mas há uma tendência de que o Tauan Lara permaneça na lateral esquerda. No meio de campo, Baralhas e Johnny podem jogar juntos, é uma possibilidade que o técnico tem. E no ataque,
a grande possibilidade é de que o Wanderson permaneça ao lado do Luiz Adriano depois, né, de alguns testes que foram feitos em atividades, mesmo que o Pedro Henrique seja o grande artilheiro do Inter nesse começo de temporada. É claro que você está chegando agora aí, junto com o Inter, tem todo aí o dia de hoje para a ambientação e tudo mais. Mas a questão é que você está dizendo aí um time que jogou e foi eliminado. Mas foi um time que foi muito elogiado pelo Mano Menezes. É a coerência do Mano Menezes que aposta naquilo que ele achou que foi bom e que infelizmente não deu certo? É isso? Olha, Ribeiro, não dá para dizer exatamente que seja uma questão de coerência ou não do Mano. A ideia é manter algumas coisas que o Mano entendeu que o Inter não fez mal contra a equipe do Caxias, sabe? O próprio Mano disse que este Internacional massacrou o Caxias no duelo que houve no Beira-Rio, apesar da eliminação. Então, sim, existem algumas questões do que diz respeito a uma manutenção do time do Internacional para o duelo contra o Medellín na estreia da Libertadores da América. Diogo, primeiro eu quero dizer para o Ribeiro Neto o seguinte, não é questão de coerência do Mano Menezes, não tem o que fazer. Vamos mudar o time, botar quem? O Estevão? Não tem o que fazer, o time é esse aí, é o que tem para botar para jogar. Eu quero saber de ti o seguinte, embora, e o Ribeiro tem total razão, as coletivas do presidente e do treinador depois da eliminação foi como se nada tivesse acontecido, foi uma grande injustiça, nós merecíamos classificar e faz parte, vamos resolver com o que temos aqui. Todo mundo sabe que esse foi um discurso externo e que o Internacional passou por um baque que envergonhou a sua torcida. Esse baque, que tamanho tem hoje no ambiente do Internacional que tu percebe aí? É um grupo recuperado do fiasco que fez a torcida passar e pronto para enfrentar com força e imposição um começo de Libertadores da América? Realiza hoje seu último treino também aqui em Medellín, no CT do Atlético Nacional. Ainda... Acho que o Diogo, a gente perdeu o contato lá com o Diogo, não conseguiu ouvir a questão do Fabiano Baldassi. Paulo Pires vai tentar retomar para a gente conseguir bater esse papo com o Diogo, para nos trazer o ambiental aí na delegação colorada lá em Medellín. O Inter faz um treinamento e eu tenho dúvida no time, Baldassi. Eu não acho que seja esse tão claro assim. Tá, mas o que tu tem dúvida? Eu tenho dúvida no primeiro volante. Baralhas ou Johnny? Eu acho que ele vai de Johnny. Tu acha? Acho que ele volta com o Johnny. Acho que o Baralhas fica no banco, embora tenha um pouco mais de experiência, mas eu não sei se o Baralhas já jogou Libertadores da América, por exemplo. Mas o Johnny afrouxa a marcação da abertura do meio-campo, jogo fora, ele vai botar o Baralhas. E a outra dúvida que eu tenho é, ainda que a tendência seja de Maurício, Alan Patrick e Wanderson, poderia pintar uma surpresa com Maurício, Alan Patrick e Pedro Henrique. Depende de como o Inter vai se portar. Porque se o Internacional baixar suas linhas um pouquinho, né, para sentir o termômetro do jogo, o ideal seria o Pedro Henrique. Quanto maior for o campo de jogo para o contra-ataque, quanto maior a extensão de campo, mais é Pedro Henrique do que Wanderson. Porque o Pedro Henrique tem uma velocidade... Fundista. É, isso aí. O Pedro Henrique gosta de jogar com o campo largo para correr. O Wanderson, como é um cara mais coletivo, ele já joga um pouco mais... O Wanderson dá mais o time do time chegar na frente, isso né? Aí. E o Pedro Henrique é o... Vai-te embora. Então, vai depender da postura do Inter. O Baralhas, eu acho que a gente merece um capítulo à parte. Eu não sei se ele vai ser titular, Baldassi, pelo seguinte, o Baralhas chega... E o Mano até na primeira semana disse que ele estava treinando bem, mas logo depois, agora recentemente, já começou a cogitar ele como segundo homem do meio campo. E o Inter trouxe ontem o Gustavo Campanharo. Para mim, a impressão que eu fico é o seguinte, o Inter não tem mais confiança no Baralhas e trouxe ele. Pelo menos é a leitura que eu faço, Meneghete. Então eu não coloco ele titularíssimo assim não, Baldasso. O Diogo Rossi, contato restabelecido na concentração do Inter em Medellín, na Colômbia. O Baldasso vai refazer a pergunta para o nosso Diogo Rossi. Eu te perguntava, Diogo Rossi, sobre o baque que o Internacional sofreu, embora o discurso externo de que tudo estava bem e que foi uma injustiça. Tu considera o ambiente do Inter recuperado de um processo que foi muito forte, de vergonha que a torcida do Internacional passou, de grande cobrança da direção do Internacional? Eu quero que tu fale um pouco mais sobre o ambiente que tu encontra aí para o Inter estrear na Libertadores. Pois é, Baldasso, eu entendo que esse é o grande desafio do Mano, por tudo que a gente tem observado, né, nos últimos dias, aqui ainda muito pouco, mas certamente a gente vai conseguir observar mais detalhes sobre isso. Esse é o grande desafio do Mano, conseguir encontrar um grupo que esteja restabelecido após esta eliminação, que foi sofrida, que tem um baque significativo e que agora possa conseguir, numa estreia de Libertadores, reverter todo este cenário.
É óbvio que ninguém esperava esta eliminação no Campeonato Gaúcho. É óbvio também que, querendo ou não, há um período de tranquilidade para atividades ou treinos, porque o Inter teria chegado aqui em Medellín depois de uma final do Campeonato Gaúcho com este peso no meio. Claro que isso teria sido um problema bom, é isso que se identifica. Era um problema bom vir aqui a Medellín tendo jogado a final do Campeonato Gaúcho. Mas como não se jogou a final do Campeonato Gaúcho, tenta-se encontrar um ambiente onde as coisas sejam favoráveis. Dá para tentar identificar, Baldasso, que é o copo meio cheio das situações, né? Porque a partir de agora é o cenário que o Inter tem, a estreia da Libertadores da América e esta possibilidade amanhã, né, de começar com o pé direito na competição. Um abraço, Diogo Rossi. Bom trabalho aí na Colômbia. Um abraço, Meneghetti, a partir do 12h30 no horário colombiano, 2h30 no horário aí do Brasil, né, de Porto Alegre. O mercado fala sobre a estreia da Libertadores e depois, à tarde, o Internacional treina na sede administrativa aqui do Atlético Nacional, que é o maior clube de Medellín. São 4 grandes clubes aqui de Medellín. O Inter enfrenta um deles, o Independiente, na estreia da Libertadores. Um abraço, excelente. Diogo Rossi, enviado especial do Grupo Bandeirantes para acompanhar a estreia do Inter na Libertadores da América. E também se movimenta na janela de transferências. Tiger Junk. Isso aí, janela de transferências que fecha para o mercado externo no dia 4 de abril, Meneghetti, e para o mercado interno no dia 20. E é uma negociação exatamente do mercado brasileiro que o Grêmio está fazendo. A contratação de Natan, meia, 27 anos, que no ano passado estava no Fluminense e este ano está no Atlético Mineiro, pertencia ao Atlético Mineiro, havia sido emprestado para o Fluminense. O Natan está rescindindo o seu contrato com o Atlético, Meneghetti, e acertando a situação com o Grêmio. A direção do Grêmio está conversando nesse momento com os pais do Natan, com a família do jogador, para que possa acertar um contrato. A ideia inicial é um vínculo de 3 temporadas, com o Natan, inclusive, tendo um aumento em relação àquilo que ele ganha atualmente no Atlético Mineiro. A expectativa é grande para que o Grêmio feche essa contratação. Ele chega para ocupar um espaço no elenco que era do Tassiano, de reserva principalmente de Franco Cristaldo, assim que o Grêmio enxerga este jogador que está em vias de acertar com o tricolor, Meneghetti. Mas se o Grêmio enxerga assim, enxerga errado, né? É outro jogador, é outra característica do jogador, é outra biografia, não tem toda a versatilidade do Tassiano, mas é melhor, refinado tecnicamente, bem melhor inclusive. Não tem aquela saúde, aquele vigor de quem joga na lateral, joga na volância, joga mais avançado pela direita, mas tecnicamente é um jogador com bom acabamento, César. Ele vem para essa linha de 3 jogadores que o Grêmio tem ali, vai jogar em qualquer uma das 3, joga por dentro, joga pelo lado. O Grêmio está construindo uma forma de jogar. E é preciso sempre colocar isso, porque o Grêmio jogou durante muitos anos com um extremo, um cara que precisava da bola para 1 contra 1 para criar soluções. Mudou. O Grêmio joga na movimentação de uma linha de 3 meias que a todo momento juntam-se ao Soares. E o Soares sai do lugar, criando espaço para que a todo momento eles possam atacar aquele espaço vazio, e esse jogador entra para essa linha. É reserva inicialmente? Acredito que sim. Mas pode, inclusive, ser titular nessa linha de 3. E eu acho que ele vai ser titular, e eu acho que o Grêmio está acertando no nome justamente pelo teu argumento. Pelo estilo de jogo que o Renato impõe ao time. Quero te ouvir, Ribeiro. Eu concordo, é muito pela característica, mas vamos ver se ele volta a ser competitivo, né, Meneghetti? Porque é um jogador que não é a última temporada, é um jogador que deixou a sua competitividade de lado. Eu não sei se ele se incomodou no Atlético, aí no Fluminense não deu ele perdeu o rumo. Ele perdeu o rumo dos últimos 2 anos. Ele perdeu ele é novo ainda, tem 27 anos. Quer dizer, é uma boa idade, inclusive. É uma boa idade. Então, o que é? O cara é jovem, mas é experiente. E como ele tem uma característica que se adapta ao que o Grêmio quer jogar, né? Na minha opinião, joga mais que o Vina, por exemplo. Joga mais que o Vina. Não, o Meneghetti. O Vina tá bem, Meneghetti. Jogou mais que o Vina. O Vina tá bem. Nós estamos estabelecendo a relação da saída do Tassiano com a vinda dele e reconhecendo que o Tassiano e a sua vontade, o seu vigor físico, cara, não tem comparação. Não tem. Pelo amor de Deus. Ele foi jogador do Chelsea. Natan é um belo jogador de futebol, qualificado, jogador de futebol que não está bem há um bom tempo e tem que se saber por quê. Agora, o Grêmio troca um jogador de médio para baixo por um bom jogador. O Rodrigo Caetano deu uma entrevista, acho que foi na Itatiaia, foi na imprensa mineira, em que ele faz uma declaração assim, que eles liberaram para o Grêmio, que obviamente liberaram, a negociação foi facilitada, porque o Kudê não encaixa na característica do Kudê, estou resumindo aqui com minhas palavras,
e que é um jogador que tem mercado O que porque... encaixa nas características do Cudê é o Musto. O Musto se encaixa nas características do Cudê. Eu acho que foi uma crítica ao Cudê. Não, mas tem uma coisa... Além de interromper o comentário do JB. Eu pensei muito sobre isso ontem. O Cudê... Ele se encaixa. Sim, mas o Cudê disse que não. Não, eu sei, mas é estranho, porque o Cudê aqui não tinha ponto. Jogava com caras por dentro. Meias pelo lado. Jogava com meias pelo lado. E é estranho que ele não jogou com o Cudê. Tá, talvez seja aquela história. Tem muita gente lá, né? Não, mas eu tô dizendo só pela característica. Eu não vi o Cudê trabalhando lá. Tô dizendo, o Cudê em Porto Alegre não tinha os caras lá. Cara, é que essa história tem vários bastidores. Por exemplo, o Fernando Diniz queria a permanência dele no Fluminense. O Fluminense ia continuar pagando o salário dele, que era maior no Fluminense do que ele ganha no Atlético Mineiro. E aí o Fluminense ia pagar R$1 milhão pelo empréstimo dele junto ao Galo, e o jogador preferiu não ir, disse que não ia voltar, pediu para voltar para o Atlético, ia disputar a posição no Atlético, mesmo com um salário menor, por mais maluco que possa parecer, e a direção do Atlético foi pistola porque perdeu dinheiro. Então, assim, foi uma série de sucessões. E agora vem a declaração, olha, o Cudê acha que ele não encaixa e tal. Talvez seja não encaixa por conta do perfil de estar querendo, como disse o Ribeiro. Então, assim, tem várias questões. Porém, esse fato me fez refletir o seguinte. Sim, o Grêmio mudou o jeito de jogar. Gustavinho e Galdino não deram a resposta esperada e não são desse perfil, são ponteiros. Não é dessa turma. Os dois jogadores do Grêmio, esse aí, eles não são da mesma turma. Não são. Como eu falei, refazendo a frase que eu falei, não deram a resposta esperada e não são a característica de jogo que o Grêmio quer, ou seja, eu já tinha falado o que tu me interrompeu para tu falar. Eu acho que não é uma crítica, ele está chamando a tua atenção. Eu acho que não é bem uma crítica. Mas tudo bem, tá assim, o César tá ofensivo comigo, o Ribeiro tá ofensivo comigo, mas Eu gosto de ti. Tu gosta de mim, Baldasso? Obrigado. É que tu tá num momento espetacular, né, Baldasso? Tu gosta de tudo, né, Baldasso? O Baldasso tem um filme, O Capitão Nascimento, acho que é do Tropa de Elite 2, ele fala, eu caí. Mas eu caí pra cima, parceiro. É o Baldasso, velho. Teve uma vez que se festejou cair pra cima. Eu amo o Ribeiro Neto até. Pois é. O cara quando tá em love é um negócio inacreditável. Mas assim, ó, o fato é... Não esqueci o que eu ia falar. O Natan Meneghetti o Rodrigo Caetano dizendo o seguinte, tem pouco jogador no mercado, e de fato tem, assim, tão disponível. É um cara que é ali contratar, tem que acertar com o jogador, mas o Galo não faz nenhuma objeção. Me parece uma solução viável. A minha única dúvida é, o Grêmio disse que liberou jogadores por conta da folha, mas vai subir a folha de novo. Qual milagre vão fazer? Não, mas o Grêmio precisa agregar, né? Tá aí, olha o Renato chamando jogadores do banco. Mas não basta só Natan, tá? Não, como é que ficou? Como é que ficou a janela? É até o dia 20? Até o dia 20. Não, precisa de um centroavante. Não, mas é até, só um pouquinho, até o dia 20 interno. Nacional. Interno, nacional. A janela é hoje ou amanhã no fim? Eu tenho amanhã. Cara, eu preciso de reserva. Ô, Meneghetti, eu falei aqui há um mês. Dei a morte, uma sugestão humilde para os dirigentes do Grêmio. Parece que tem chance. Vai no Juventude, faz um acordo com os caras e traz o Rodrigues. E pronto, reserva pro Soares. Não quer. Eu acho que o Grêmio vai anunciar, acho que o Grêmio vai anunciar jogadores nessa linha de jogadores reservas. Até o dia 20 o Grêmio deve anunciar perto de 5. 5 jogadores? Eu acho. 5 eu acho muito, mas por exemplo... Aí até a JB vale, né? E a folha? Mas tu vai... Volta mas é que tudo bem, Tem uma tarefa que o Grêmio tem que fazer até lá, tá? Mas não tem. Tem uma tarefa que o Grêmio tem que fazer até lá, que é liberar também. Mas como é que tu vai liberar? Como é que tu vai liberar o Gustavinho e o Galdino agora? Não, esse não. Eu tô falando do Diogo Barbosa. Mas tu consegue. Justiça aqui. Juventude seria um reforço pro Juventude. Temos que fazer justiça. Eu acho que eles vão querer ir pro Juventude. O Galdino deu entrevista chorando pela oportunidade, recebendo o Grêmio e vai querer pro Juventude. Temos que fazer justiça aqui. Lucas Silva fez um grande jogo. Pra mim foi o melhor em campo. Pra mim foi Bitelo. Eu gostei muito. Bitelo jogou demais, mas fez um bom jogo, sim. Tiger, vamos falar do Inter, além de antecipar a chegada do Arangues, anunciou o volante. Isso, Campanharo. Gustavo Campanharo, 30 anos de idade, que estava no Kayserispor da Turquia, rescindiu o contrato por lá, tinha salário atrasado, queria sair do futebol turco e foi anunciado pelo Internacional. Contrato até dezembro de 2024 e deve chegar em Porto Alegre ao longo dessa quinta-feira, Meneghetti. Aliás, o Gustavo Campanharo estará na lista de inscritos do Internacional na Libertadores da América, que já começou a ser divulgada ao longo do dia de hoje. Detalhe, não são todas as vagas dessa lista que serão ocupadas nessa segunda-feira, porque o Inter vai realizar algumas
Pré-inscrições. Jogadores que não têm vínculo no BID, por exemplo, contrato devidamente assinado, mas que já têm uma garantia de que vão jogar no Internacional ou a possibilidade de reforçarem o Inter nos próximos dias. Exemplo, Campanharo será pré-inscrito, Arangues será pré-inscrito. E os jogadores que o Inter está buscando no mercado, Jean Dias, do Caxias, o Gabriel Barros, do Ituano, também estarão nessa pré-lista enviada hoje para a Conmebol, para que depois, ao longo da primeira fase da competição, eles possam assinar os contratos e aí estarem efetivados como relacionados pelo Internacional para a disputa da Copa Libertadores. Olha só, para a gente falar da janela de transferências do Internacional, vou procurar ter uma posição ponderada. Se o Internacional tivesse feito contratações mais impactantes em janeiro, 2 ou 3 jogadores, talvez esses reforços agora para completar grupo pudessem até ser interessantes. Mas para a expectativa que se tinha do ponto de vista de rendimento do time, repetindo, por exemplo, boas atuações do ano passado, agora na abertura de 23, o que acabou não se conferindo, não aconteceu isso, eu acho que o Internacional ficou um pouco atrás daquilo que era esperado. Ficou aquém. E esses jogadores poderiam até dar uma boa resposta, mas talvez seja insuficiente para a exigência que aumenta com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, Baldasso. A janela do Internacional é um desastre, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu cheguei a perder a energia de tanto gritar, tanto berrar por contratações, de tanto avisar, enquanto o JB dizia, o Inter está esperando o fechamento da janela europeia em 31 de janeiro, que aí vão sobrar jogadores. Aí depois, não, o Inter está esperando os clubes começarem, né, os estaduais, porque aí vai sobrar jogador. Passou tudo isso, o Inter não contratou ninguém. O Inter não, e não é lerdeza. Não é lerdeza. Quem acha aí que é lerdeza está enganado, porque o Inter tentou e não conseguiu. Porque o Inter não tem competência para contratar. Porque o Inter tem um diretor executivo que não conseguiu amarrar um negócio desde que chegou no Internacional. Porque o Internacional entra numa concorrência e perde para todo mundo. Nós não conseguimos contratar o Pituca. O Pituca. Nós não conseguimos contratar. Então, assim, o que acontece nessa reta final? Desespero. E eu não estou falando nada do Campanharo, que eu acho que é um jogador que pode agregar grupo e tal, nada contra, não vamos antever aqui que o cara vai dar errado no Inter. Mas convenhamos, não é uma solução. Nós não estamos contratando uma solução, ainda mais quando falamos da abertura do meio-campo, que é um problema que o Inter tem há 6 meses, desde que o Gabriel se machucou. Nós estamos há 6 meses pedindo um primeiro volante e não solucionaram. Ribeiro. Eu também fiz no meu videozinho, hoje eu até fiz 2 vídeos, tá? E eu disse mais ou menos o que vocês estão dizendo, que as contratações não empolgam, né? Mas o que eu acho é que o Internacional está muito espelhado na janela do ano passado, a primeira, que deu certo. Deu certo. E o Globo? E o Melgar? Deu certo porque foi segundo colocado brasileiro e não brigou pelo título no momento nenhum. Deu super errado. Deu super errado. Foi tarde. Deu super errado. Isso é o resultado do produto final. A janela deu certo porque os jogadores contratados deram certo. Depena, Wanderson, PH, Alan Patrick. Ribeiro Neto, se estourar o cano da cozinha da tua casa e tu esperar 4 horas para chamar um encanador e ele arrumar, não deu certo. Deu errado, porque a tua casa vai ter virado um lixo. Teu sofá tu vai jogar no lixo, tu vai jogar tudo no lixo. Se tu esperar 4 horas... E a dona Alessandra vai jogar o Ribeiro no lixo. Aí é que tá. Eu acho que nós estamos confundindo... A Alessandra já quis te... Várias vezes. Tipo, melhor não. Melhor tu não vê falar com esses assuntos assim? Não sei, o Meneghetti que veio. Eu ando numa vulnerabilidade. Então assim, ó, cara, uma coisa é o produto final. O Internacional fracassou no ano passado. É óbvio. O Internacional teve um segundo lugar do Brasileiro que foi comemorado como um título. Só que não é título. Tá? Só que as contratações foram festejadas. Ao passo de que a última janela com o argentino lá, e o Micael, não deu certo. E o Micael. É isso aí. Então, agora o Inter está tentando lá. Jogadores desconhecidos que podem agregar no coletivo. O Meneghetti meteu um tá bem pra ti, como tá bom, acaba isso logo. O tá bem é o Paulinho Pires, entendeu? Dizendo, chama o Tiger agora. É isso aí, o Paulinho Pires aqui dando ordens. E a gente tem que respeitar. Quem não respeita,
toma gancho, né, JB? O Taigor, não é só o Natan, tem mais um jogador no radar gremista, é isso? O Grêmio fez uma tentativa pelo atacante uruguaio Facundo Pelistri, Meneghetti. Ele tem 21 anos de idade e atua pelo Manchester United da Inglaterra. E a situação foi a seguinte: o Grêmio apresentou uma proposta ao United e ao staff do jogador de empréstimo, uma temporada, com o Grêmio pagando metade do salário do jogador, que, convertendo do euro para real, é na casa dos 600 mil reais por mês. O Grêmio pagaria 300 mil reais por mês. Existia a possibilidade do negócio avançar, mas o United decidiu, de última hora, por algumas mudanças internas, manter o Pelistri em Manchester, manter Pelistri na Inglaterra. E aí a negociação acabou não avançando. Mas tem um detalhe: o Grêmio segue monitorando este jogador para uma possível investida na janela do meio do ano, que é o fim da temporada no futebol europeu. E aí existe a possibilidade desse negócio voltar a ter possibilidade de acontecer ou, de fato, acontecer. Mas o Grêmio fez uma proposta pelo Facundo Pelistri, atacante de seleção uruguaia, 21 anos de idade. Vamos ao intervalo e o Tiger conversa com vocês na live do YouTube. Vamos nessa, intervalo da live do YouTube aqui no Donos da Bola, onde você participa junto com a gente, manda mensagem, aquela história toda, tá? Deixa eu ver quantas pessoas estão nos assistindo aqui. Será que tem algumas 10 pessoas nos assistindo? Tem um pouco mais de 10, tem 20 mil. 20 mil pessoas nos assistindo. Taigor, manda um abraço pra Serra Gaúcha. A tela tá preta aqui na live do YouTube, tá? Só pra mim? Será que é? Eu vou clicar de novo aqui, vamos ver. Ah, né, isso aí, só pra mim, perfeito. Obrigado, Pedro Oliveira. Ai, Taigor. Se o Baldasso tomar um vento, ele voa. Cara, atualmente o Baldasso está, ao sair de casa, ele faz aquilo, né? Celular, chave, carteira. E aí ele tem dois pedaços de tijolos, tá? Em que ele coloca no bolso. Então é celular, tijolo num bolso, chave, tijolo num bolso. Pra quê? Pra ele não voar. Porque ele tá muito magro, o Baldasso. Está finíssimo. Uma dieta impressionante de Fabiano Baldasso. Que, diga-se de passagem, está gostoso. Essa aqui é a verdade. Falei a verdade aqui. Falei a verdade. Baldasso está gostoso. Aceitem. Vamos lá. Cudê saiu do RS e ganhou um clássico. Pois é. César Município Noites com camisa de trair. Ih, denúncia. Com camisa de errar, tá o César Cidade Dias, hein? Que horas é o jogo do Grêmio na Libertadores? Calma. Taigor, e o cardápio? Hoje tem espaguete e frango. Arroz, feijão, espaguete e frango. Tem o quê? Tem fricassê. Pô, uma massinha com fricassê muito forte. Santarém do Pará é Grêmio. Vamos, Grêmio, tamo junto. Vamos lá. Ribeiro tá certo, diz Roberto Zimmer. Taigor, faltou aquele abração para todos os meus amigos e colegas da loja Quero de Sertão Santana. Um abraço para todo mundo aí. É o Juliano Zucchetti, um beijo para Sertão Santana. Terra maravilhosa, Sertão Santana. Eu amo Sertão Santana. Taigor, pode falar Gustavo. Não precisa chamar de Campanharo, não é jogador gringo. É que é Gustavo Campanharo o nome do cara, né? É igual, sei lá, Mercado. É Gabriel Mercado. Tá, mas o Mercado é gringo. É isso. Tchau. No ar o resultado final da nossa enquete interativa, analisando o primeiro jogo decisivo do Campeonato Gaúcho, o empate do Grêmio com o Caxias. O empate foi bom para o Grêmio, um pouquinho mais de um terço, 36%. Bom para o Caxias, um quarto, 25%. Está bem dividido. Não definiu nada, 39%. O jogo de volta sábado à tarde na Arena. Hoje, 7 da noite, 19 horas,
Donos da Bola na Rádio Bandeirantes. FM 94.9 no canal do YouTube Esporte Band RS. A gente está de volta amanhã ao meio-dia aqui na TV Bandeirantes. Tudo bem, Alexandre Mota? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde aos campeões aí dos Donos da Bola. Além de mim e de você, teve mais gente que acertou o resultado de sábado, não? Eu, você e o senhor Ribeiro Neto. E eu Esse peguei trio uns tá pila bom, bacana. então, Peguei uns pila bacana na KTO, viu? Pois é, eu ia comentar isso fora do ar, mas eu vou falar no ar, porque é muita burrice por parte deste que vos fala. Eu falei no ar e esqueci de apostar. Ô, Mota, tá pra tirar o churrasquinho, Mota? Pois é, mas olha, é impressionante, os meus filhos caíram de pelo em cima de mim. Como é que você faz um negócio desse, meu pai, né? Acertou o resultado e não jogou os pila na KTO, Mota. Pois é. Vamos nessa, meu velho. Vamos tirar a grana do sueco. É isso aí, valeu, Meneghetti. Bom programa, Mota. Valeu, 7 da noite na rádio, amanhã meio-dia em ponto aqui na